Então, a gente vai começar a aula de hoje falando sobre moluscos, está na apostila de vocês de terceiro bimestre, na unidade 26, certo? Começando, nós vamos falar primeiramente sobre os aspectos gerais. Então, de uma maneira geral, como aspectos gerais, os moluscos habitam solo úmido, podem viver enterrados na areia e eles possuem uma larga distribuição de espaço em vários ambientes eles podem ser encontrados. Eles são de maioria marinha, mas existem alguns que são dulcícolas, que vivem em água doce, como os caracóis e as lesmas. Ou ainda podem ser terrestres, né? Como alguns caramujos, alguns caracóis também. Os moluscos são uma das classes com maior variedade de adaptações ao meio, né? Eles são, como característica geral, animais triblásticos, celomados, esquizocélicos, protostômios, hiponeuros e com simetria bilateral. Então, o fato de serem animais triblásticos, quando eles são embriões, eles possuem 3 folhetos embrionários. Celomados, porque eles possuem um celoma verdadeiro. Até os nemateumintos que a gente estudou por último, eles possuíam um revestimento interno do corpo, mas não era preenchido o celoma, né? Era uma outra substância que não o celoma, então eles eram chamados de pseudocelomados. Aqui eles possuem o preenchimento corpóreo com o celoma verdadeiro, por isso que eles são chamados de celomados. Eles são chamados também de esquizocélicos, porque a mesoderme se origina do blastóporo. Mesoderme é um desses 3 folhetos embrionários, e o blastóporo é o que neles vai formar a boca depois. Quando eles são embriões, eles têm como se fosse um órgão provisório chamado blastóporo, e quando esse animal se torna adulto, vai desenvolver a boca dele. Por isso que eles são chamados de protostômios. São hiponeuros porque o tubo nervoso passa abaixo do tubo digestivo e com simetria bilateral, lado esquerdo igual ao lado direito, tá? No total são 7 classes, mas existem 5 classes de importância que a apostila destaca, que a gente vai trabalhar aqui, que são os gastrópodes, igual os caramujos, caracóis e lesmas, que está na imagem de baixo, os bivalves, ostras e mexilhões, que eu vou falar especificamente deles daqui a pouquinho, os cefalópodes, que são as lulas e os polvos, são os mais conhecidos, inclusive, os escafópodes, dente de elefante, esse que está na imagenzinha do meio, e os anfineuros, que são os quítons, que está na imagenzinha de cima, que são pequenininhos. E uma outra característica geral deles é em relação à respiração. Como eles são de maioria marinha, eles respiram por brânquias, e essas brânquias possuem cílios, que são responsáveis pela circulação da água na cavidade palial e pelas trocas gasosas. Então, assim, dentro do organismo deles, eles possuem as brânquias. Essas brânquias possuem cílios, esses cílios ficam batendo para causar um movimento na água, para causar essa circulação na água, e da água eles vão fazer as trocas gasosas. Tudo bem? Basicamente, como os peixes vão fazer mais para frente. Morfologia externa. Aqui eu trouxe essa morfologia classe por classe, tá? Podem ver que tem 5 pontinhos aí. Primeiro, falando sobre os gastrópodes, como caramujos e caracóis. Eles possuem o corpo nitidamente dividido entre cabeça, pé e massa visceral. E aí, nessa imagenzinha de trás aqui, falando ainda de aspectos gerais, a gente consegue ver certinho a cabeça, embaixo o que vai deslizando é o pé, e a massa visceral está dentro daquela concha. Eles possuem na cabeça uma boca e um par de tentáculos retráteis com os olhos nas pontas. Então, o que parecem anteninhas, na verdade, são projeções, e na ponta dessas anteninhas, digamos assim, ficam os olhos, tá? Possui um pé musculoso e ventral, que vai servir para locomoção, e a massa visceral é revestida por uma concha calcária. Não são todos os moluscos que possuem conchas, a maioria sim, mas a gente vai ver alguns que são exceção, tá? Segundo grupo dos bivalves, eles não possuem cabeça nem tentáculos desenvolvidos. O que eles possuem é um pé musculoso que vai servir para escavar, para eles se locomoverem e também para eles se fixarem em algum substrato, tá? Como, por exemplo, casco de navio. Existem muitos animais que ficam grudados naquele casco de navio.
Os bivalves, eles podem fazer essa fixação a partir dos pés, tá? Esse pé vai soltar uma substância, como se fosse um muco, que é bem pegajoso e que vai servir para essa fixação, tá? Terceiro grupo dos cefalópodes, possuem o corpo alongado, em forma de cone, e alguns com aleta triangular na cauda. A cabeça é grande, vão possuir olhos, têm tentáculos longos e possuem também ventosas nesses tentáculos para fixação. É o caso das lulas e dos polvos, e eles ainda vão possuir braços, tá? Além dos tentáculos, vão possuir braços. Os escafópodes possuem o corpo alongado, coberto por uma concha calcária que lembra um dente de elefante, por isso o nome popular do animal é dente de elefante. E essa concha é aberta nas duas extremidades. Eles não possuem cabeça e têm tentáculos fininhos, diferenciados e com outro nome, chama capitáculos, mas a função vai ser a mesma, para manipular o alimento que ele vai levar para a boca. E o quinto grupo dos anfineuros possuem um corpo elíptico, na forma de elipse, com a superfície dorsal côncava, como se fosse um casco de tartaruga, mais ou menos assim. Só que essa superfície dorsal côncava, ela possui 8 placas calcárias e articuladas. Então, aqui na imagenzinha de trás, que a gente viu o de cima, que era o quíton, né? Dá para, inclusive, se a gente contar, dá para a gente ver que ele possui 5 partezinhas nessa concha. Essa partezinha, ela vai ser articulada, então isso permite que ele meio que se enrole, né? Meio que ele vire uma bolinha. Revestimento. E aí uma parte de revestimento muito importante é falarmos sobre o manto. Esse manto secreta a concha calcária. Essa concha é dividida em 3 camadas, né? Essa concha tem uma parte externa, uma intermediária e uma interna. Essa concha que é secretada pelo manto acontece desse jeito em qualquer uma das classes do filo moluscos, tá? A camada mais externa é chamada de perióstraco, a camada intermediária é chamada de prismática e a interna é a nacarada. No caso dos bivalves, eles possuem essa camada interna, nacarada, é a que é lançada em cima de alguma partícula que tenha entrado nesse animal, e a partir disso, essa camada vai sendo jogada consecutivamente em cima daquela partículazinha que entrou, por exemplo, um grãozinho de areia, e é isso que vai começar a formar a pérola. Uma coisa importante também é que não são todos os bivalves que têm essa característica de formação de pérola, né? São só alguns bivalves específicos que possuem essa capacidade de soltar a camada interna do manto e jogar em cima dessa partícula que entrou no corpo deles como uma forma de proteção. Sistema digestório. Ele é formado por boca, faringe, esôfago e estômago, que se abre para uma glândula digestiva, que é o hepatopâncreas, e depois tem o intestino e o ânus. Então, a gente chama de sistema digestório completo, tá? Ainda que não tenha todos os órgãos que o corpo humano possui, por exemplo, se ele possuir uma entrada de alimentos e uma saída para os restos de alimentos não utilizados, não absorvidos, né? Não aproveitados, é um sistema digestório completo, ok? Aí em cima, na imagem de cima, nós temos um gastrópode meio que cortado ao meio, nesse esqueminha, para a gente poder ver em quais locais do corpo dele ficam essas estruturas digestórias, né? Grande parte do tubo digestivo é composto por epitélio ciliado, ou seja, um conjunto de células que ficam em volta desse tubinho e que possuem cílios. E aí esses cílios vão ajudar no movimento do alimento de sempre mais para frente e também na absorção de nutrientes, tá? A maioria vai ter a rádula, que vai servir para ralar alimentos e levá-los para o tubo digestivo. E os bivalves, eles não possuem essa rádula porque eles são animais filtradores. E embaixo, esse esquema preto e branco aí, mostra o esquema digestório dos bivalves. Tudo bem? A digestão geralmente é extra e intracelular, mas nos cefalópodes, como as lulas e os polvos, a digestão é só extracelular.
O que quer dizer essa digestão extra ou intracelular? Em relação à célula, se é dentro da célula, intracelular, ou se é fora da célula, extracelular. Como assim fora da célula, professora? Dentro do tubo digestivo, né? Se a gente pegar e analisar o nosso tubo digestivo, é uma parte externa das nossas células, né? Faz parte do nosso corpo, mas é uma parte externa das células, tá? Então, a nossa digestão humana acontece extracelularmente, totalmente no tubo digestório. Então, quando a gente falar que o sistema digestório dos moluscos é parcialmente extracelular, é porque acontece uma parte da digestão no tubo digestório. Depois, esses nutrientes parcialmente digeridos são absorvidos pelas células que compõem esse tubo, e essa digestão termina dentro das células. Por isso que é extra e intracelular, tá? Só nos cefalópodes, que constituem o grupo mais desenvolvido dos moluscos, que essa digestão é exclusivamente celular. E, aliás, para os cefalópodes, vai ter várias características que são diferentes e exclusivas só deles, mesmo estando dentro do grupo de moluscos ainda, tá? Porque os cefalópodes, eles são animais mais desenvolvidos dentro do grupo de moluscos. Sistema circulatório. Esse sistema circulatório, ele é chamado de lacunar, ou também chamado de aberto. Por quê? O sangue sai dos vasos sanguíneos e vai circular em lacunas, em espaços, entre um órgão e outro, entre um músculo e outro. Por isso é chamado lacunar. Isso só não vai acontecer nos cefalópodes, de novo, eles são, para quase todas as características que são gerais dos moluscos, os cefalópodes têm alguma característica diferente, tá? E no sistema circulatório, os cefalópodes também são diferentes, tá? O sangue é comumente incolor, os gases respiratórios ficam dissolvidos ali. Em alguns caramujos, o transporte de gases é feito pela hemoglobina, que é o pigmento que deixa o sangue vermelho. Então, no caso dos caramujos, o sangue deles já é vermelho. No caso dos cefalópodes, também existe um pigmento, vai ser responsável pelo transporte desses gases, mas esse pigmento é chamado de hemocianina e ele possui uma cor azul. Então, o sangue dos cefalópodes é azul, tudo bem? Caracterizado por esse pigmento de hemocianina aí. Na imagem de baixo, nós temos dois moluscos bivalves abertos em esquema para vocês verem onde passa essas estruturas de sistema circulatório aí, tá? Do lado tem um esquema um pouco mais simplificado, então mostra o coração em vermelhinho, né? E toda a parte vermelha é onde está passando as artérias. Lá na parte do pé é onde existe trocas gasosas, tá vendo? Que tem setinhas para um lado e para o outro. Então tá fazendo trocas gasosas, deixando o oxigênio, pegando o gás carbônico. Esse gás carbônico é recolhido pelas veias, que recolhe esse gás carbônico de todas as células do corpo daquele bivalve, e isso vai de novo para as brânquias para fazer a troca gasosa e depois vai para o coração para ser mandado pelas artérias de novo para o corpo. Tudo bem? A imagem do lado colorida, ela mostra basicamente a mesma coisa, só que ela mostra onde isso está. Então, no estômago, na região do metanefrídeo, que é uma estrutura excretora, ou então ali na brânquia, que é uma estrutura exclusivamente de respiração, tá ok? Ou ainda no pé, que é essa parte mais arredondada embaixo aí. Sistema excretor é constituído por um ou dois pares de rins, ou também chamados de nefrídeos, que são os órgãos de Bojanus, tá? É mais conhecido como nefrídeo mesmo, porque esse nefrídeo já apareceu em alguns organismos anteriores a esse grupo dos moluscos, e ainda vai aparecer daqui para frente, tá? Nas imagens de baixo, nós temos como que é a estrutura desse nefrídeo, tá? Esse nefrídeo tem uma estrutura de nefróstoma antes e uma estrutura de nefrídeo-óporo depois. Olha o nome. Tudo com NEFR, né? Então, tudo ligado ao nefrídeo, tudo ligado à estrutura de excreção. Excreção de quê, professor? Resto
de alimentação das células, né? Das excretas celulares, das excretas da célula. Então, isso é absorvido pelo nefróstoma, porque ele tem esses ciliozinhos, né? Nessa imagem da esquerda, ela é dividida em dois pedacinhos, tá mostrando o nefridióporo depois. A primeira estrutura em cima é o nefróstoma, é uma aberturinha, como se fosse um cone, e tem os ciliozinhos virados para cima. Esse ciliozinho vai bater e vai meio que absorver essas excretas nitrogenadas. Vai conduzir por esse túbulo do nefrídeo e vai encaminhar para o nefridióporo. Poro, olha o final da palavra, poro, é uma aberturinha no corpo do animal para excretar, para liberar essas excretas para fora do corpo, completando assim a função excretora, tá? Pegar as estruturas das excretas nitrogenadas do corpo e lançar para fora do corpo. Nós vamos falar sobre o sistema nervoso. E aí, os cefalópodes são os que têm esse sistema nervoso mais desenvolvido. Então, tirando eles, o sistema nervoso é formado por 5 pares de gânglios nervosos, unidos por gânglios que estão na cabeça, no esôfago, nos pés, nas vísceras, na pleura, na rádula. A pleura é uma membrana que recobre essas vísceras, tá? Meio que protege esses órgãos internos aí. Desses gânglios, vão partir nervos para as diferentes regiões do corpo. Gabi, eu pulei o sistema respiratório, deixa eu ver aqui. Na maioria dos moluscos, o sistema respiratório é constituído de brânquias na cavidade palial, que retira o oxigênio da água. Não é que eu pulei, é que eu juntei essa informação aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó, essa última informaçãozinha. Possuem brânquias ciliadas, responsáveis pela circulação da água na cavidade palial e pelas trocas gasosas, tá? Então, não é que eu pulei, eu juntei as informações. Uma informação a mais que a gente pode colocar aqui, aí exclusivo sobre o sistema respiratório, né, antes da gente continuar lá, é sobre os escafópodes, o grupo do dente de elefante. Eles não possuem brânquias e a respiração é pela superfície do corpo, pela cutânea, portanto, tá? E aí, no caso, é pela superfície do manto, a superfície da concha que eles possuem. Tudo bem? Estávamos agora no sistema nervoso, tá, Gabi? Então, não é nem que eu pulei, é que as informações eram simples e aí eu juntei lá no outro, tá? Adicionando aquilo, tem só mais isso sobre os escafópodes, o dente de elefante aí, que faz a respiração cutânea pela superfície do manto, tá bom? Falando então do sistema nervoso, tirando os cefalópodes, o sistema nervoso é formado por 5 pares de gânglios ao redor do corpo inteiro, e desses gânglios partem nervos para as diferentes regiões do corpo, tá? Tem ainda o sistema sensorial, que está obviamente ligado ao nervoso, mas que vai fazer funções especificamente dar especificamente a noção dos sentidos, né? Então, eles possuem terminações nervosas para tato e pressão. Eu escrevi errado aí, arrumem aí, por favor. Tato e pressão. Eles possuem células fotorreceptoras. Nesse caso, são células que vão dar a noção de claro e escuro para eles, tá? Não são olhos ainda. Estatocitos, que vão servir para equilíbrio, tá? Então, se você colocar, por exemplo, um caramujinho com a concha virada para baixo, ao invés de virado para cima, como é o normal dele, ele vai se remexer até tentar se colocar com o pé para baixo de novo, porque ele tem essa noção de equilíbrio, essa noção de posição, digamos assim. Eles vão possuir quimiorreceptores, né? Para paladar também, para sentir gostos. Tentáculos táteis para tato também, e olfativos para sentir cheiros, e os cefalópodes, alguns gastrópodes, aí sim vão possuir olhos, tá? Não são todos que possuem olhos, tudo bem? Os gastrópodes possuem, os cefalópodes possuem, mas, por exemplo, os escafópodes, que é o dente de elefante, os bivalves, que são as ostras, não possuem olhos, tá? Falando especificamente do sistema sensorial dos cefalópodes, lula e polvo, e tem os calamares também. O sistema sensorial deles é bem mais complexo, eles sim possuem olhos, esses olhos inclusive formam imagens, e alguns cientistas acreditam que essas imagens podem ser inclusive a cores, tá? Já seria bem próximo
do tipo de óleos que nós temos. Só que percebam uma coisa, eu falei para vocês no começo que a gente está estudando o reino animal, a gente começou lá com o primeiro grupo de poríferos e a gente vai terminar lá no final do ano com os mamíferos, né? Daqui dos moluscos, nós ainda temos que estudar os anelídeos, os artrópodes, os protocordados, aí, os peixes, anfíbios, répteis, aves, até chegar nos mamíferos, tá? Dos peixes para frente, eles já possuem olhos, todos eles, né? Mas percebam o quanto isso está distante, né? Quanto a gente ainda precisa estudar para a gente poder estudar esses olhos, sempre formando imagens, sempre a cores. Então, isso ter surgido aqui atrás nos moluscos é um avanço muito grande para os cefalópodes. Tudo bem? E eles possuem, inclusive, uma outra estrutura que vai servir para defesa, né, até, que são os cromatóforos. São células na superfície do corpo deles, que vai servir para mudanças de cor. Quando ele se sente ameaçado e tem essa capacidade de mudar a cor da pele por esses cromatóforos, e aí ele meio que se camufla no ambiente onde ele está. Na imagem do lado, nós temos a estrutura nervosa de um gastrópode em cima. Olha lá, na região cefálica, né, onde seriam a cabeça dele, tem os gânglios cerebrais em volta da boca, em volta do pé, em volta das vísceras. E esses gânglios, que são as bolinhas azuis, se ligam uns pelos outros através dos nervos. E é só isso, tá? Agora, o exemplo da cefalização dos cefalópodes. Já tem um cérebro, então isso que eu estou mostrando na imagem de baixo é só na cabeça, tirando todos os nervos, todos os gânglios que estão divididos, estão espalhados pelo resto do corpo do animal, tá? Então, tem os olhos, tem já um cérebro, um tanto rudimentar, mas já é um cérebro, né? Tem os gânglios, os nervos braquiais, os nervos dos olhos, os nervos da região ganglionar. Tá escrito em inglês aí, mas é basicamente isso, tá? Um nervo já se comunica, um gânglio já se comunica com outro pelos nervos, isso já dá uma cefalização maior e uma centralização nervosa maior também. Como é um desenvolvimento muito grande dos cefalópodes em relação ao restante, eu trouxe para vocês uma imagem só desses moluscos, desses moluscos cefalópodes, para mostrar para vocês, primeiro, o cérebro, 35% do comando nervoso vem do cérebro, 65% do comando nervoso vem dos braços e tentáculos, né? Que aí então vem essa função sensorial de tato, de olfato, de olfato, para eles levarem essas informações para o centro nervoso. Tá? Então, o cérebro aloja 1/3 dos neurônios de um polvo, desempenha funções executivas, né, de execução superiores, que são as tomadas de decisão, aprendizagem e memorização, já eles têm essa capacidade também, com movimentos de coordenação complexos. Eu não sei se vocês lembram de o polvo da Copa, né? E colocaram ele em cima da superfície, se ele fosse para a direita, um time ia ganhar, se ele fosse para a esquerda, outra seleção ia ganhar. E ele ficou conhecido, digamos assim, como o polvo que fez a profecia do jogo, né? Que adivinhou o resultado do jogo. Ele tem essa capacidade, por isso, inclusive, que muitos cientistas falam da capacidade de imagem em cores que ele possui. Tá? E ele tem essa capacidade de memorização, de aprendizagem, tá? Redes regionais. A maior parte dos neurônios de um polvo localiza-se nos braços. Cada um possui centros nervosos de controle interligados e que transmitem a informação ao cérebro e são responsáveis pelo controle independente de movimento. Nós temos ainda que falar sobre o sistema reprodutor, tá? E depois ainda temos só a classificação. O sistema reprodutor é um tanto diferente entre esses grupos, né? Entre essas classes do filo. Nos escafópodes e anfineuros, então, nos dentes de leão e nos quítons, essa reprodução acontece de maneira externa, né? Eles são dioicos, isso quer dizer que tem um macho e uma fêmea, cada organismo com uma produção de um gameta, ou feminino ou masculino. Eles possuem a fecundação externa, isso quer dizer que é no ambiente, cada um joga o seu gameta no ambiente, normalmente na água.
Essa fecundação acontece na água, gera um ovinho, e o desenvolvimento é indireto. Desse ovo vai se formar uma larva Veliger, se a gente estiver falando de um dente de elefante, ou vai se formar uma larva chamada trocófora, se a gente estiver falando de um anfineuro, tá? Segundo grupo dos bivalves, são na maioria dioicos, então na maioria deles existe um macho e uma fêmea com fecundação externa e desenvolvimento indireto com a formação da larva Veliger, igualzinho dos escafópodes. Mas alguns bivalves mudam de sexo, passando por uma fase hermafrodita. E aí não é que, tipo, muda de sexo completamente, digamos assim. O que a gente chama deles serem, o fato deles serem dioicos é só o fato deles produzirem gameta masculino ou gameta feminino, tá? E em alguns bivalves, eles deixam de produzir gametas masculinos, começam a produzir gametas femininos ao mesmo tempo e depois param de produzir gametas masculinos e continuam só com os gametas femininos. É isso que é passar por uma fase hermafrodita. O mesmo organismo, em um dado momento da vida dele, que é só o momento da reprodução, ele vai produzir gametas masculinos e femininos no mesmo organismo. Os gastrópodes, aí tem a imagenzinha deles do lado, que é um dos mais interessantes, né? Eles são comumente dioicos com fecundação externa no ambiente e desenvolvimento indireto, porque do ovinho se forma a larva Veliger. Os terrestres são hermafroditas, e aí durante a vida toda deles, tá? Só que o fato deles serem hermafroditas é só isso que eu falei para vocês. O indivíduo vai produzir gameta masculino e feminino ao mesmo tempo. É isso que é o fato deles serem hermafroditas. E por último, os cefalópodes são dioicos, têm uma lulinha macho, uma lulinha fêmea. O macho fica em volta da fêmea, né? Vai fazer essa corte. Alguns pássaros possuem isso também. Para vocês verem já desde agora como que eles são bem diferenciados em relação a todos os outros. O macho, então, corteja a fêmea, a fecundação é interna, dentro do corpo da fêmea, se formam ovos com uma casquinha calcária, e desse ovinho já sai uma lulinha pequenininha que depois só vai crescer, ou um polvinho pequenininho que depois só vai crescer. Por isso que é chamado desenvolvimento direto. E por último, então, a classificação das 5 que nós falamos lá no começo, né? Aí um pouco mais ilustrado para vocês. Então, os gastrópodes, os caramujos, caracóis, as lesmas. No caso das lesmas, elas não possuem a concha externa, os outros dois possuem. Os bivalves são as ostras, como está nessa imagenzinha aí. O que está mostrando para fora é o pé, tá? Tem os mexilhões também, que eles têm uma concha um pouco mais comprida e não tem essas estruturinhas de um lado ao outro, esses risquinhos. Esses risquinhos são marcas de crescimento, tá? Conforme a conchinha vai crescendo, não necessariamente a idade, mas são marcas de crescimento, tá? Conforme ela vai crescendo, ela vai jogando o manto um pouquinho mais para frente. E aí vai se formando o calcário em cima desse manto, vai formando a concha durinha, tá? Então, de bivalves, nós temos as ostras e os mexilhões. Em cima, do lado direito, esse branquinho que parece um dente, é o dente de elefante, tá? Mas ele é pequenininho. E é só esse o representante dos escafópodes. O que acontece se quebrar aquela casca do caracol? Ele morre. Sim, sabe, ele morre. Se tiver o animal dentro e você quebrar a concha dele, você está esmagando literalmente as estruturas internas das vísceras, então ele morre, tá? E no caso desse bivalve aí, normalmente quando ele tá vivo, a gente encontra ele fechadinho, né? Se a gente tentar abrir, a gente também mata o bichinho, tá? Porque aí ele tem um músculo entre uma estrutura, entre uma concha e outra, chamada músculo adutor. É o músculo que serve para manter aquela concha fechadinha, tá? Só que ele controla essa abertura e fechamento da concha. Por isso que nessa imagem o animal tá vivo, dá inclusive para ver o pezinho dele, só que ele tá com a concha aberta. Ele tem esse controle da abertura e fechamento. Só que se a gente forçar para abrir essa conchinha, a gente também mata o animal, porque aí expõe todas as estruturas das vísceras internas. Tá bom? Embaixo, esse redondinho aí, né, em formato de elipse, é o anfineuro, o Quiton, e ele é o único representante do grupo, né? É ele que tem essas 8 plaquinhas, dá até para contar, e essas plaquinhas que são, digamos que uma escalonada uma em cima da outra, por isso que ele consegue
virar em bolinha, porque essa concha, ela é colada, na verdade. E o último que são os cefalópodes, aí tem a imagem de uma lula, isso que tem do lado da cabeça dela são as aletas triangulares, né? Embaixo dá para ver certinho o fato dela ter 2 braços, né, os maiorzinhos, 8 tentáculos, tá? Então, se vocês verem um animal que vocês confundirem, não sei se é uma lula ou se é um polvo, mas parece que são 10 tentáculos, não, são 8 tentáculos e 2 braços, então é uma lula. Se tiver a cabeça bem redondona e 8 tentáculos, todos iguaizinhos, aí é um polvo, tá? Na lula tem 2 diferenciados que são maiores e vão possuir essas ventosas para fixação bem na pontinha. Podem ver que esse braço aí, ele é um pouco maior e ele tem uma estruturinha um pouco mais larga em volta, tá? E é essa estrutura do braço que vai servir para fixação de alimentos que ele vai levar para a boca depois. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo de hoje. Peço para vocês passarem esse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula online. E é isso, até a próxima e valeu!